Muito bom. O exercício 5, ele já mexe pela primeira vez com o assunto da lista 3, se eu não me engano, né? Lista 2, lista 3, alguma coisa assim, que é a dilatação superficial. Isso eu comentei lá no início da questão 1, que era importante quando você começa uma questão de dilatação, saber se ele vai te perguntar sobre a linha, sobre a área ou sobre o volume, tá bom? E o que você pode tirar de dica? Preste atenção no nome que você tem, né, dentro do enunciado. Ele te pergunta, ó, calcule a dilatação linear do corpo, então é delta E. Calcule a dilatação volumétrica que o cara sofreu, então é delta V. Então isso já é uma dica boa. E uma outra dica são as unidades envolvidas, né? Então, quando é delta L, é unidade de distância, unidade de dimensão. Então, metro, milímetro, centímetro. Delta A tem que ser unidade de área. Milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. E delta V é volume, unidades de volume que você conhece. Milímetros, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, o que tiver. Essa questão ela ficou legal porque ele trabalha com uma questão bem realística, né? Quando um pedreiro coloca um piso, ele tem que ficar atento à dilatação térmica do piso, senão o piso levanta, ele desgruda e você acaba perdendo tudo aquilo que foi feito. Então ele começa um empreiteiro, ao assentar um piso em determinada área externa, lê nas instruções do material que ele deve possuir uma certa distância mínima de separação. Então quando o cara coloca o piso, ele não pode sair colocando o outro logo aqui, beijando o cara do lado. Então ele dá uma distanciazinha e ele vai lá e coloca o outro piso, né? Para que num dia quente haja espaço para esses dois sofrerem uma certa dilatação. E aí ele vai justamente no caminhar desse enunciado te falar, sabendo que o material possui dimensões 40 por 40, a temperatura de 20 graus Celsius, então aqui já podemos até parar, cara. 40 por 40, a temperatura de 20 graus Celsius. Mas por que a gente pode parar? Porque está na cara que o exercício vai trabalhar com área. É isso que eu queria exemplificar para vocês. Ele te dá duas dimensões, centímetro por centímetro. Centímetro por centímetro é centímetro quadrado, então você cai para dilatação superficial. E é nisso que você tem que atentar, tá bom? Então, sabendo que o material possui as dimensões 40 por 40 na temperatura de 20 graus Celsius, olha a pergunta, até a pergunta te leva a entender que é de área. Qual será a área final deste piso quando ele for exposto a um escaldante sol de verão e atingir a temperatura final de 70 graus Celsius? Legal, então aqui a gente já sabe que o delta é 50. E aí vem uma coisa importante, então, para a gente saber. Legal, então vou fazer uma conta de delta A, que é A0, 2 alfas, delta T. Isso é importante, tá bom? Porque delta L você usa 1 alfa, porque é uma dimensão. Delta A você usa 2 alfas, você tem duas dimensões, enquanto delta V você usa 3 alfas, que são 3 dimensões. Só que o que acontece? Às vezes ele te sacaneia. E ele, em vez de te passar o alfa, ele já te passa o famoso beta, que ele é como se ele já tivesse feito a conta. Por exemplo, ó, eu sei que esse piso de cerâmica tem o alfa 7, então se eu já multiplicar 2 vezes 7, dá 14. Então eu já passo a informação direta para você. Olha, o beta é 14 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então isso é uma coisa que você tem que atentar porque o enunciado te dá. Se ele já te der o beta, que é o que aconteceu nessa questão, basta você multiplicar a área vezes beta vezes delta T. Só que se em vez do beta esse carinha aqui fosse o alfa, aí tinha que tomar cuidado, porque você tinha que fazer 2 vezes o valor do alfa vezes delta T para conseguir chegar no seu valor. Então, atenção ao que o cara te fornece, tá? Se ele já te der o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, não precisa multiplicar por 2.
desce o resultado dele direto e faz a conta normal. Agora, se em vez disso ele te desse o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, aí você tem que multiplicar por 2. Nesse exercício não foi o alfa que ele deu. Então nós não iremos multiplicar por 2. É só a gente já usar o direto aqui, ó, já vou até colocar aqui, ó, direitinho, o beta como 14 vezes 10 elevado a menos 6, tudo bem? Eu vou trabalhar com isso na próxima questão. Vocês vão ver que na próxima questão, que é a questão 6, eu vou pedir a dilatação de volume. Só que ao invés de te dar o gama, eu vou te dar o alfa. E aí vai ter essa sacanagem, ó, não te dei o resultado direto. Você vai ter que multiplicar por 2, você vai ter que multiplicar por 3, para treinar esse outro lado também, tá bom? Então, ó, atenção, de novo, vou deixar isso bem claro. Como ele já deu o beta, desce o resultado direto do beta aqui e faz a conta normal. Se fosse o alfa, você teria que fazer 2 vezes 14, 28, lá. Tudo bem? Então vamos continuar, acho que você já entendeu isso. O delta aqui do 20, desculpa, o delta T do 20 ao 70 é 50 graus Celsius. E a área inicial, pelo amor de Deus, é uma continha matemática, né? Todo mundo sabe que num quadrado, a área de um quadrado é lado vezes lado. 40 vezes 40, 1.600. Tudo bem? Se você quiser, coloca aqui 40 vezes 40, tantofas, dá na mesma. Já fez isso em outras questões, vamos abandonar os zeros aqui. 5 vezes 14 dá 70, e 70 vezes 16, vocês vão me dar licença, é um vídeo, tá? A gente precisa ser rapidinho. 70 vezes 16, 1.120. Então, 1.120. Não se esqueça que a gente deixou 1, 2, 3 zeros para trás. Então, 1, 2, 3 zeros para trás, vezes 10 elevado a menos 6. Assim como nós fizemos na questão 1, a gente também vai fazer agora. O que significa esse 10 elevado a menos 6? Que você está devendo 6 casas no banco. Só que você tem grana, agora você vai pagar. Então, vamos pagar essas 6 casas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, fechou. Então, quer dizer que a sua dilatação é de 1,12 centímetros quadrados. Presta atenção que essa não é a resposta, porque como ele pergunta qual é a área final, como que a gente tem que pensar? Pô, inicialmente ele tinha 40 por 40, né? Ou seja, ele tinha 1.600. Aí ele dilatou, ele aumentou mais, né? Ele dilatou 1,12. Então ele aumentou 1,12, logo então a área final é 1.601,12 centímetros quadrados. Essa é a área do piso quando ele chega na temperatura de 70 graus Celsius, tá bom? Vamos treinar novamente. Essa é uma questão que também não é muito complicada, é uma questão que mexe com números até que simples, mas aqui a gente já tem uma coisa para tentar, tá? Muito cuidado. Se ele já te passar o beta, desculpa, jogue de... Não é corona não, tá? Pelo amor de Deus. Tá? Jogue o beta aqui direto, faça a conta. Agora, se em vez do beta ele te der o alfa, aí você tem que multiplicar por... Olha o mosquitinho aqui, ó. Ele tem que multiplicar por 2, para daí sim você conseguir fazer a conta. Perfeito? Vamos para o exercício 6 agora.